Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Se estão a pensar em investir, um dos termos mais usados e que certamente já ouviram falar é a volatilidade. Hoje vou-vos mostrar o que é a volatilidade, os seus diferentes tipos, os seus indicadores, o seu impacto nos mercados e no fim vamos ver a evolução semanal do portfólio. Segurem-se bem e vamos a isso. No mundo normal, a volatilidade descreve a tendência de mudança rápida e imprevisível, mas quando aplicamos o mesmo conceito ao mundo financeiro, é necessário ser um bocadinho mais técnico. Mais do que qualquer outra coisa, a volatilidade é uma medida de risco que é feita analisando o comportamento de um ativo numa janela temporal e que indica a velocidade da variação entre a queda e a subida. Traduzido por miúdos, indica a probabilidade de existirem variações ou grandes altos e baixos no preço de um instrumento financeiro. Está associado ao risco na medida em que investimentos com baixa volatilidade são considerados seguros e investimentos de alta volatilidade indicam perigo e consequências negativas devido precisamente a serem menos previsíveis. E se há coisa que os investidores não gostam é de incerteza. É muito importante começar já por dizer que a volatilidade e o risco são duas coisas diferentes. A volatilidade diz respeito a movimentos do preço, sejam eles ganhos ou perdas, já o risco acaba por ser uma previsão de uma perda permanente. A volatilidade existe normalmente a nível do mercado, mas também existe a nível das ações. E existem essencialmente dois tipos de volatilidade. A volatilidade histórica é uma volatilidade orientada ao passado, que nos indica de certa forma qual tem sido o comportamento normal do mercado ou ação. E depois temos a volatilidade implícita, que é uma volatilidade expectável, algo que tenta prever o futuro comportamento da ação baseado nas operações de compra e venda de options. Mas o que é que causa a volatilidade? Bem, aqui é difícil responder assertivamente com uma razão apenas, mas posso dizer-te que de um modo geral é a incerteza. A incerteza é por seu lado influenciada por contextos como as taxas de juros, a inflação e outras políticas monetárias, bem como mudanças disruptivas nas diferentes indústrias ou eventos globais bem ao estilo do que aconteceu em 2020. Então, e que indicadores é que podemos usar para determinar ou calcular a volatilidade? Comecemos por algo relacionado às ações, o beta. O beta é uma medida de volatilidade relativa de uma ação em particular quando comparada com o mercado. Por exemplo, se uma ação tem um beta de 0,79, como por exemplo a Coca-Cola, significa que historicamente o seu preço moveu-se 0,79% sempre que o mercado sofreu uma variação de 1%. Por outro lado, uma ação com um beta de 1,5 subirá então 1,5% por cada ponto percentual de subida do S&P 500. Existem vários sítios onde podes encontrar esta informação associada às ações, como são, por exemplo, o Seeking Alpha, o Coifin, o StockRow, Yahoo Finance, PT Investing e muitos outros. Inclusivamente, se estás a pensar em investir em ações com pouca volatilidade, também existem muitos ETFs compostos apenas por ações de companhias com baixos betas. Deixo-vos aqui alguns exemplos. O próximo indicador é o VIX. O VIX é um índice usado como medida de volatilidade expectável nos 30 dias seguintes, no S&P 500, derivado da comercialização de instrumentos como options, em português, opções, que podem ser tanto calls como puts. Neste vídeo não vou entrar em detalhes sobre o que significa cada um, mas fica prometido para um vídeo futuro. De forma muito genérica, as options permitem aos investidores apostar no preço de uma ação num determinado dia. Este indicador é uma medida efetiva para analisar essas apostas dos investidores sobre a movimentação geral do mercado. Um valor elevado, normalmente acima de 30, indica um mercado arriscado para investir. Devido a isso, recebe carinhosamente o nome índice do medo. Se olharmos para o gráfico da evolução deste indicador no último ano, vemos que precisamente em março atingiu o pico de 80, quando os mercados andavam agitados e tínhamos dias com quedas de 11% ou 9%, e nos dias imediatamente a seguir tínhamos uma recuperação de 4 ou 5%. Para vocês terem uma ideia, nessas semanas, ou nesse par de meses, o meu portfólio esteve a perder cerca de 15%. Na altura eram $3.000. E isso não foi suficiente para demover-me. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down.
Há inclusivamente uma página da CNN que vou deixar na descrição que faz a tradução deste e outros valores para um gráfico engraçado sobre o estado ou sentimento que prevalece no mercado. Bem, já vimos que existe um índice de volatilidade, mas isto significa que se há um índice, também deve existir um ETF que replique esse índice, não? E a resposta é sim, até há vários. Isto é conforme a vontade do freguês. Vou deixar aqui 3 exemplos. Tenha atenção que um deles é um ETN. De um modo geral, a volatilidade não é inimiga de ninguém. Veja-se o exemplo daqueles que, como eu, investiram bem no mês de março ou, por exemplo, dos day traders. É apenas um fator com que temos de conviver neste mundo dos investimentos. Como dizia um dos maiores investidores das últimas décadas, Peter Lynch, See, everybody's got the brain power to do well in the stock market. The question is whether you have the stomach for it. todos têm a capacidade intelectual para ter sucesso no mercado de ações. A pergunta é se têm o estômago necessário. Dito isto, quero mostrar-vos parte de um relatório da JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, sobre os mercados no ano 2020 e algumas expectativas para o próximo ano. Este é um gráfico que mostra precisamente aquilo que mencionei até agora. Podemos ver os diferentes momentos, desde 1994 até aos dias de hoje, em que houve uma queda significativa do mercado e a sua relação com o VIX, o indicador que mencionei há pouco. Ainda no que respeita à volatilidade, o próximo gráfico indica a evolução do índice do S&P 500. Reparem nas flutuações ou variações dos retornos ao longo dos anos. Eu entendo que para quem quer começar a investir, este gráfico pareça assustador, mas lembrem-se do que disse Peter Lynch. Novo gráfico, novo dado interessante. Viram a incrível evolução que o mercado apresenta desde 2008 no gráfico passado. Olhem bem agora para a situação do preço-benefício do mercado atual e comparem com a sua média histórica dos últimos 25 anos. Isto não quer dizer que a situação é igual e que amanhã o mercado vai cair 45%, mas há definitivamente muitas coisas em comum. A começar pelas maiores empresas. Conseguem ver a diferença entre as 10 maiores empresas e todas as restantes? O S&P 500 está claramente a ser arrastado por valorizações demasiado exigentes em companhias como a Apple, a Microsoft, a Tesla, a Amazon, a Google, Facebook e muitas outras. E a razão é simples. Toda a gente quer ganhar dinheiro o mais rápido possível. E para isso apostam nas empresas que acreditam ter potencial para um ritmo de crescimento mais acelerado. Mas nem tudo são más notícias. O seguinte gráfico mostra-nos que nos últimos 41 anos, o S&P 500 apresentou ganhos em 31 deles. Esta é uma das razões porque muita gente decide investir no mercado norte-americano. Querem ver qual tem sido o rendimento do resto dos mercados nestes últimos anos? Olhem bem para este ETF de representação mundial que não inclui qualquer companhia dos Estados Unidos. Eu sei que os ETFs são muito populares na comunidade portuguesa e não só, e também podem ser usados para proteger os nossos investimentos numa perspectiva de diversificação eficaz. Passo a explicar. Vocês sabem qual é a percentagem de empresas americanas em ETFs de representação global? Pois é 57%. Uma boa estratégia seria investir em 2 ETFs distintos, um dedicado apenas a ações dos Estados Unidos, do género do VTI, e outro ETF interessante seria, por exemplo, o VIXUS, dividindo os vossos investimentos em mercados espalhados pelo mundo. Bem, passemos então à análise semanal do portfólio. Espera. Achas que eu fazia um vídeo sobre volatilidade e deixava de fora o ativo mais volátil da última década? Claro que não. As criptomoedas são extremamente voláteis e por isso não aconselháveis aos investidores mais sensíveis. Repara que, por exemplo, o Bitcoin passou de um valor de $40.000 para $30.000. Isto representa uma queda de 26% em apenas 2 dias. Se olharmos para um passado não muito distante, vimos que já nessa altura, em 2018, o Bitcoin tinha perdido perto de 80% do seu valor num curto período de tempo. Mas como vês, isto não significa que não tenha proporcionado altos retornos. Neste exemplo encaixa perfeitamente o que disse há pouco. A volatilidade não é inimiga de ninguém e até pode apresentar excelentes oportunidades no curto prazo. Agora sim, vejamos o portfólio. Esta semana o portfólio subiu novamente um ponto percentual e estou muito perto dos 30% de valorização. Durante a semana chegou mesmo aos 31%, mas na sexta-feira o mercado corrigiu ligeiramente. A rentabilidade dos dividendos também aumentou para os 3,65%, face ao que vem sendo uma recuperação do dólar em relação ao euro. A valorização, caso vendesse todo o portfólio de ações, seria perto de 5.000 euros de retorno, mas, mais importante que isso, é ver que atualmente este portfólio está a render 613 euros antes de impostos. Olhando para os dividendos recebidos neste mês de janeiro, vão nos $4,5, mas ainda me faltam registar 3 companhias que pagaram na sexta-feira, mas apenas vou receber o dividendo na segunda-feira. Em relação a compras esta semana, fiz apenas uma, numa companhia chamada Genworth
General Mills. Para quem não conhece, a General Mills é uma empresa do ramo alimentar com marcas como os gelados Häagen-Dazs e os cereais Cheerios, entre outras. A companhia apresenta margens interessantes comparadas com a indústria onde se encontra. Nos últimos 5 anos mostra uma tendência crescente nos seus benefícios por ação e apresenta um dividendo no momento da compra de 3,78%. O preço-benefício da companhia atualmente está em 14 e eu estimo o preço-benefício histórico dos últimos 9 anos e vou ser conservador e definir um valor de 16. Os analistas, num prazo de 2 anos, estimam um valor de earnings per share de 3,90, multiplicando pelo valor histórico de 16, que calculei anteriormente, obtemos $62,40. Isto representa uma valorização de 7,5% anual, que somado a um dividendo de 3,5% apresenta um retorno anual de 11%. Se o preço se voltar a aproximar dos $54, voltarei a reforçar a minha posição. Esta é uma companhia que dá alguma estabilidade ao portfólio, com um baixo beta e um dividendo muito seguro, com um payout à volta dos 50%. E pronto pessoal, é tudo por hoje, espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem, ajudam assim o canal a crescer e a chegar a mais pessoas, mantenham-se saudáveis, desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.